Fala, fala, tribo do PEC! Olá, queridos, bem-vindos! Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, para mais um episódio aqui do nosso projeto Energia Crônica. Na verdade, este vai ser o primeiro PEC Personalité. PEC Personalité. Bom, o que é o PEC Personalité? Se você está aqui pela primeira vez, na verdade, essa é a primeira vez que a gente está fazendo. Se você está escutando no YouTube, no nosso podcast, vamos explicar um pouquinho como que funciona o PEC Personalité, vá. Antes de mais nada, meu nome é Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. O meu é Bruno da Gama, sou coach de saúde integrada, a gente sempre fala isso antes, mas faltou hoje aqui no começo. Ao vivo, é assim que a gente faz. Bom, vamos lá, vamos começar falando como é que funciona esse PEC Personalité. Pois é, pessoal, a gente, ao longo do tempo, cada dia a gente tem aprendido mais com as pessoas, com os nossos clientes, E uma coisa que a gente percebeu, que a gente tem bastante gente na tribo que permanece com sintomas, mas permanece testando, Vai lá, guerreiro, vai lá e tenta uma coisa, tenta outra, não interessa se não está achando um caminho, mas a pessoa vai lá, persiste, continua, Então, essa ideia de ter um momento com você para ajudar um pouquinho, nesse teu despertar ao longo da sua jornada, com coisas que às vezes você acha que de repente está fazendo certo, mas de repente no seu caso único e específico não é tão certo assim. Então, seja qual for o seu contexto, tem esse ponto de vista, de um nível além, que é o ponto de vista a partir de água, de luz, de magnetismo, dessas leis biofísicas, metafísicas, espirituais, leis que governam a nossa vida, a nossa existência, a nossa energia. É daí que tudo começa, E as pessoas nunca foram treinadas para saberem diagnosticar aonde elas estão perdendo energia, aonde elas estão ganhando energia, e a gente tem bastante experiência já, cada dia a gente vai ganhando mais experiência e a gente consegue te ajudar, Então a gente quer usar esse momento aqui com vocês, com a nossa tribo, para justamente te dar acesso, a essa visão além que pode ajudar você a se encontrar mais rápido na sua jornada. Então, essa é a intenção do novo PEC Personalité, e você vai ter todo o atendimento possível, dentro do nosso tempo que a gente tem aqui com você. Bom, se você está assistindo o replay, YouTube ou podcast, a gente sugere que você fortemente faça parte do grupo do Facebook chamado Tribo do PEC. É lá que tudo acontece, é lá que você vai conseguir ter as suas respostas, mandar as suas perguntas, enfim, a gente consegue se comunicar com você e trazer aqui você para nossa live, para estar batendo um papo personalizado, por isso Personalité, para a gente personalizar o seu caso, para a gente entender um pouquinho mais da tua situação e assim conseguir te ajudar muito melhor. A gente recebeu várias perguntas aqui das pessoas que mandaram pelo e-mail, do que elas estão precisando, e agora a gente vai então começar aqui o nosso Q&A, as nossas perguntas e respostas. A gente vai começar com uma pergunta bem, eu diria, importante, uma pergunta que a grande maioria das pessoas tem essa dúvida sobre hipotireoidismo. Foi a nossa querida Eliana Teixeira Fialho, que mandou falando que ela tem hipotireoidismo e ela queria saber um pouquinho quais os alimentos que ela deve evitar. Bom, vamos lá, vamos começar essa conversa sobre hipotireoidismo. Eu quero deixar você falar em primeiro lugar, pessoal? Vamos combinar que essa condição eu já tive, uma vez na minha vida e que eu consegui revertê-la, o pior tipo de hipotireoidismo que existe, que é um hipotireoidismo autoimune, que na medicina convencional simplesmente não tem tratamento, Então eu tô aqui, pós-reversão esse tratamento, nossos clientes que também passam pela oportunidade da mentoria, a gente consegue chegar lá. Então eu vou deixar o Bruno falar dessa parte, ele dá a introdução e depois eu finalizo. É isso que eu queria te falar, amor. A primeira coisa que vem à mente sobre essa questão de hipotireoidismo é quando a Eliana pergunta, quais alimentos que eu devo evitar. Bom, ela está partindo de um princípio que hipotireoidismo tem apenas a ver com a sua alimentação, Ela está fazendo essa conexão que é natural, que muitas pessoas fazem, de imediato, assim, quero melhorar minha condição de saúde, o que eu preciso comer, o que eu preciso deixar de comer, quais os alimentos que eu devo focar ou evitar. Bom, Eliana, eu gostaria que você pensasse um pouquinho aqui de uma maneira diferenciada.
você começasse a entender um pouquinho que essa questão de hipotireoidismo não tem nada a ver só com a questão alimentar. Tem também a ver com a questão alimentar. Então, é importante que você entenda que essa questão de tireoide, de adrenal, de problemas digestivos, de dores, seja lá o que você estiver enfrentando, no caso aqui a gente está falando sobre hipotireoidismo, vai além da questão da alimentação, porque se a gente só te passar uma lista dos alimentos que você deve evitar, isso muito provavelmente não vai solucionar os seus problemas de tireoide, querida. É isso que você precisa entender antes de qualquer coisa. Vai ajudar? Claro, a alimentação vai te ajudar, vai te dar esse primeiro passo, é muito importante, porém a gente tem que integrar outros pilares, outros tópicos. A gente fala muito sobre isso num guia que a gente tem dentro do nosso site, totalmente de graça para você. Você pode fazer o download lá desse guia de 30 páginas falando sobre esses 4 pilares, que agora a gente não vai entrar em todos os detalhes, mas basicamente existem outros fatores que vão além dessa questão alimentar. Então eu começaria essa conversa por aí. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender antes de qualquer outra coisa. Eliana. Pois é, uma outra coisa relacionada à dieta, é importante você entender que você, né, tem a sua própria dieta. Essa é a parte mais importante de você entender, né? Existe a melhor dieta neste momento para Eliana? Eliana. Para Eliana. E essa dieta é diferente da dieta da Vanessa, é diferente da dieta do Bruno. E é para este momento, de acordo com as circunstâncias, situações que estão se manifestando no seu sistema. Então, a gente precisa te conhecer para chegar lá qual é a dieta ideal para Eliana. Para saber quais alimentos nós temos que sugerir para Eliana, para ela direcionar o problema X que ela tem. E essas regras de alimentação, esse contexto, tudo isso, vai muito além dessa definição que você está dando hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo, você deve comer isto, isso, aquilo. Mentira. Não existe essa verdade. Como o Bruno falou, essa questão do hipotireoidismo é uma questão complexa, integrada e 100% individual, única para você. O seu hipotireoidismo está se manifestando em você por uma série de circunstâncias únicas, integradas no seu estilo de vida, no seu contexto de tudo, né? Que você se relaciona, trabalho, como que você dorme, onde você mora, latitude, longitude, o nível de estresse, como que estão seus hormônios, né? Então, só essa parte da dieta é importante você entender que ela é importante, sim, que existe a sua dieta ideal. Para a gente chegar lá, existe um processo, isso não é automático no computador do PEC, né? Existe um processo, você deve eliminar certos alimentos por um tempo, você deve aprender a testá-los na sua realidade, num segundo momento, e aí, dependendo das reações que o seu corpo terá, de acordo com o processo, eu e o Bruno saberemos identificar se um alimento é positivo ou negativo para você. Você precisa passar por esse processo. Não tem como eu passar por você ou como o Bruno passar por você. Então, quando a gente fala em dieta, né, em maximizar a energia que você precisa dos alimentos, que talvez seja correspondente a 10% da energia que você precisa para funcionar. Por isso que dieta é importante, sim, me ajuda a garantir 10%, só que ela não é prioridade, não. Então, essa consciência que você precisa ter, né? Que a sua questão de hipotireoidismo não é resolvível somente com uma dieta. A dieta vai fazer parte, é importante você identificar a sua dieta única, mas precisa ir muito além. E quando a gente fala muito além, aí entram leis da sua natureza física, né? Do que a gente é formado, como funcionam essas células, o que elas precisam para funcionar. Para você estar viva, aqui agora, escutando eu e o Bruno falando, o que você precisa? Você precisa de energia. Como é gerada a energia dentro do corpo de um ser humano? Vamos sair da gente, vamos para essas leis impessoais.
E aí, se você for ver, nós temos a capacidade de gerar nossa própria energia dentro do nosso próprio corpo. Olha que coisa linda! Nós temos nanomotores, motorzinhos capazes de gerar essa energia a nível celular. Se você souber ativar esses nanomotores, você ativa a sua fonte da juventude. Se você permanecer sem ativar esses motorzinhos da maneira correta, o seu corpo não produzirá energia suficiente e aí entra o freio do seu carro, que é a sua tireoide. Pessoal, ao contrário do que os doutores por aí olham em números, 100%, prestem atenção, 100% dos problemas crônicos estão relacionados ao nível de hipotireoidismo. O seu médico pode não ter identificado este nível como um nível convencional, que hoje em dia é diferente dos níveis funcionais, é totalmente alterado, esses números no papel não têm significância nenhuma, principalmente na altura que eles detectam, já é tarde demais. Porém, se você tem algum sintoma crônico que não resolve na sua saúde, isso significa que o seu sistema não está conseguindo produzir energia suficiente para reverter aquele sinal, aquele sintoma. E se você não produz energia suficiente, o seu corpo precisa diminuir a velocidade de funcionamento. Quem diminui a velocidade de funcionamento de todas as células no corpo humano? Quem sabe aqui? Quem será? É a tireoide. Então, se eu estou acima do peso, fui no médico, meu exame de tireoide deu positivo. Eu estou com problema na tireoide? Sim, já está. Ah, Vanessa, se eu estou com uma unha encravada que eu não consigo resolver, eu já estou com problema na tireoide? Sim, já está. Ah, não, Vanessa, mas eu só tenho problema de infertilidade. Mas a minha tireoide está ótima, meu médico disse. Mentira? De uma vez por todas, pessoal, é importante, quem está aqui na tribo, vocês terem acesso à verdade. É importante vocês terem acesso a conceitos, a leis. Existe uma lei do funcionamento do corpo humano. E se esse funcionamento começa a entrar abaixo de um nível ideal de energia, automaticamente o corpo já começa a pisar no freio. E o freio do seu corpo é a tireoide. Por isso, como os problemas crônicos vêm de falta de energia, e como em caso de falta de energia a sua tireoide é acionada automaticamente, ela está relacionada a todos os problemas energéticos, a todos os problemas crônicos e não somente ao hipotireoidismo rotulado pelo médico convencional. Acho que é isso que eu tinha que falar. E também eu queria, para responder diretamente essa questão da Elaine, que perguntou, né, quais os alimentos que você deve evitar. Bom, a gente acredita muito que o que você evita, o que você não come é mais importante do que o que você come. A gente tem outros episódios dentro aqui do Projeto Energia Crônica falando justamente sobre isso, sobre a questão do que a gente chama aqui dos 4 venenos e das 2 estrelinhas. Tá? Se você não sabe o que isso, a gente tem outros episódios falando de uma maneira bem específica sobre esse tema. Então, basicamente, esses são os alimentos que você deve evitar, tanto para quem está com problema de tireoide, se você está com problema de excesso de peso, se você está com inflamação, com dores no corpo, com cansaço extremo, câncer, qualquer situação, na verdade, esses 4 venenos e essas 2 estrelinhas vão te ajudar muito. Cerca de 80% do jogo nutricional está em evitar esses alimentos. E você evitando, eliminando esses alimentos, você está numa direção muito boa para masterizar a questão nutricional. A gente está respondendo, eu estou respondendo aqui essa questão específica da nutrição. A Vá acabou de explicar para vocês que existem vários outros fatores que envolvem toda essa questão de hipotireoidismo. É um assunto complexo que não pode ser tratado apenas com a alimentação, como eu mencionei no início. Então, eliminando esses 4 venenos e essas 2 estrelinhas, você dá um passo gigantesco em direção ao caminho da cura. O que são esses 4 venenos e essas 2 estrelinhas? Como eu falei, a gente tem outros episódios com mais detalhes, mas basicamente essas 2 estrelinhas é a soja, o sal refinado. Soja e sal refinado são as 2 estrelinhas, tá? Note que eu falei sal refinado, não falei todo sal. Você precisa de sal, sal integral, sal marinho,
de ótima qualidade. Muito bem-vindo. Tá? Então essas são as duas estrelinhas que você precisa evitar. Soja e sal refinado. E os 4 venenos, de uma maneira bem simples, bem fácil de você entender, bem direta, é o seguinte: veneno número 1, açúcar refinado, veneno branco, que a gente chama. Importante você entender que existem vários tipos de açúcares por aí. Vários, mais de 80 nomes no mercado. Não é só o açúcar de mesa, o açúcar branquinho, não. Quando a gente fala de açúcar, estamos englobando, a gente engloba tudo isso. Tá? Todos esses outros açúcares escondidos que a gente chama. Tá? Então é importante você identificar o que é, quais são esses tipos de açúcar. Tá? Esse é o veneno número 1. Veneno número 2, junk food, alimentos refinados. Processados. Alimentos processados, altamente processados. Como, por exemplo, né, qualquer farinha branca. Junk food mesmo, né, esses alimentos totalmente, altamente processados, e principalmente os que contenham glúten. A gente não é um super fã de glúten. Existem maneiras de você substituir alimentos que possuem glúten de uma maneira bem interessante, bem saudável. Tá? Então, alimentos refinados, altamente processados, inclusive que contenham glúten, se encaixam aqui dentro do nosso veneno número 2. Veneno número 3, laticínios pasteurizados. Tá? É importante que você entenda que pasteurizados não são todos os laticínios que vão ser prejudiciais. Talvez sim, talvez não. A gente chama aqui laticínios área cinzenta. É o nosso famoso depende. Depende da circunstância, depende da sua condição, depende de vários fatores. Mas laticínios pasteurizados, esses não vão te dar energia, esses devem sim ser evitados ou eliminados. Principalmente para quem tem uma condição com hipotireoidismo. E veneno número 4 é o que a gente chama dos óleos matadores. Tá? A gente vai falar mais sobre esses óleos matadores aqui em breve, dentro desse mesmo episódio, respondendo uma outra pergunta que a gente recebeu sobre um óleo específico. Mas são óleos de cozinha tradicional, que vem sendo usado aí nas últimas décadas. Óleo de canola, girassol, de soja. Todos esses óleos baratos que a grande maioria da indústria alimentícia tende a usar. Então você evitando, eliminando esses alimentos, entre aspas aqui, que são alimentos que não são bem alimentos, você evitando isso, eliminando, mais de metade do jogo está ganho nessa questão aí da alimentação específica. Lembrando que essa questão da alimentação específica é um detalhe perto de tudo que envolve a sua energia. Volto a falar, são 4 pilares, a questão de hipotireoidismo é energética, tá, pessoal? Muito importante vocês entenderem isso. E eu jamais serei capaz de direcionar a questão energética só direcionando a questão da dieta. Então, eu preciso ir além. Uma questão que interfere muito em problema de 5º chakra, onde está a tireoide, são conflitos entre cabeça e coração. Esse é um freio. Você pode estar tendo a melhor dieta do mundo, tá se alimentando, já fez a mentoria, né? Sabe a sua dieta perfeita. Vamos pensar no cenário ideal de dieta, né? Segue 100%, já fez consultoria aqui comigo, com o Bruno. Só que você permanece não fazendo as melhores escolhas para você. Você permanece deixando que opiniões, escolhas dos outros influenciem na sua vida, no que você quer, no seu coração. Você permanece tendo medo de tomar decisões por si, porque você tem medo de assumir responsabilidade por aquilo. Você tem escolhido o que você quer no seu coração? Ou o que o seu marido quer, o que a sua mãe quer, o que a sociedade quer? Tudo isso envolve o seu poder de escolha. E o seu poder de escolha, se você não está com energia sobrando, ele é extremamente limitado. E isso vai drenar a energia do seu 5º chakra da tireoide. Por isso, pessoal, quando a gente dividiu agora, né, a gente ensina os nossos clientes a correlação entre os centros energéticos, dos quais os órgãos fazem parte, portanto, o funcionamento deles, e as emoções relacionadas àquilo, hábitos, padrões que você traz, da maneira como você percebe a sua realidade, da maneira como você escolhe as coisas. Ah, não, isso aqui eu quero fazer, mas ai, o que vão achar de mim? Típico isso para quem tem hipotireoidismo, né? Então,
o seu poder de escolha, você saber fazer escolhas que sejam íntegras com o seu ser, tudo isso tira, ou você vai tirar ou ganhar energia nesse teu centro e na sua tireoide. Então, pessoal, eu só estou dando esses pitacos, esses exemplos, porque tudo isso interfere na sua energia, desse centro, na energia do seu corpo e, por consequência, numa manifestação física, que é a última instância. Para o seu corpo físico estar manifestando um hipotireoidismo, existe um grande caminho para chegar até lá. Agora, o que é certeza absoluta é que esse caminho não se iniciou no seu órgão, na tireoide. Ele se iniciou muito antes, nos seus 4 pilares. Então, é isso, resumindo. Vamos lá, a próxima pergunta que a gente tem aqui hoje foi da Luciana Gomes Begali. A Luciana perguntou sobre óleo de girassol, pode ser usado? Bom, vamos lá, essa é uma questão que eu estava falando aqui sobre um dos venenos, né? Óleo de girassol. Para a gente entender essa questão, a gente precisa dar um passinho atrás e entender essa questão das gorduras e dos óleos, tá? Eu vou usar o nome gordura e óleo aqui como uma forma de sinônimo, tá? Existem os óleos, é claro, existem gorduras, mas no final das contas são todos ácidos graxos, tá? São todos, aqui o seu organismo vai utilizar da mesma maneira. A única diferença aqui é onde você encontra, um está no formato mais líquido e o outro no formato, digamos, entre aspas, um pouco mais sólido, tá? Óleo de girassol é um óleo com bastante ômega 6. Óleo de semente. Está vindo de uma semente, o girassol, certo? E todo óleo, seja girassol, Luciana, seja de soja, de canola, de sunflower, como é que se fala sunflower em português? Girassol. É o girassol. É o girassol. De girassol, tem outros nomes, tem outros óleos. Esses óleos no supermercado. Milho, canola, isso. Milho. Eu queria falar o milho. Soja, girassol, tudo a mesma porcaria. Seeds, né? De semente de uva, que também tem hoje em dia. Todos esses, eles são parecidos, tá? São todos óleos aí bem altamente processados, tá? Que você não encontra na natureza. Isso não quer dizer, não é tudo que só porque você não encontra na natureza que você não deve usar, obviamente. Mas é importante que você entenda que esses óleos, eles passaram por um alto processo de refinamento para chegar lá. E também, o que eu mencionei anteriormente, o principal ponto é que ele é um PUFA. É um óleo poliinsaturado. E ele é alto ômega 6, tá? Ômega 6, existem ômega 6 e ômega 3. Talvez você já tenha ouvido falar no ômega 3 do peixe. Nozes, que é uma baboseira, falar que tem ômega 3 DHA em nozes. Então existem, só para lembrar. Existem alguns, né, as pessoas falam sobre ômega 3, ômega 6, mas ômega 6 é pró-inflamatório e ômega 3 é anti-inflamatório. Quer dizer então, Bruno, que eu devo evitar todos os ômega 6 e só focar em ômega 3? Não, você precisa de um mix dos dois, porque existem processos no seu organismo que você precisa desses óleos pró-inflamatórios. Porém, o que acontece hoje em dia é que, infelizmente, as pessoas estão consumindo esses óleos pró-inflamatórios, esses ômega 6, numa quantidade muito maior do que os ômega 3. Então, acaba ocorrendo um desbalanço desses dois tipos de óleos. Por isso que a gente recomenda você evitar todo e qualquer tipo de óleo matador. O que são os óleos matadores? Óleo de girassol, de soja, de canola, todos esses óleos, margarina, tudo isso que é usado, digamos assim, para cozinhar, que são esses óleos baratos, né? Então a gente evita isso para que você consiga balancear o ômega 6 com o ômega 3. Esse é o principal ponto em relação a esses óleos. Além do ômega 6, além do tipo do óleo sem inflamatório, ele também é facilmente oxidável. O que significa isso? Uma semente não foi feita para ser utilizada em forma de óleo. Então, quando eu processo todo esse processamento, não sei o quê, o óleo tem que ser aquecido para sair daquela semente. Só no processo
disso, para remover o óleo, eu já aqueci ele numa temperatura maior do que ele suporta. Pense assim, é como se eu já estivesse ingerindo ferrugem dentro do meu processo, dentro das minhas veias. O óleo, esses óleos matadores que a gente fala, óleo de girassol, de canela, de canola, de milho, óleos derivados de semente, o poder de aquecimento deles é extremamente baixo. Se eles ficarem no transporte do caminhão, já oxidou. Então, você já consome algo extremamente enferrujado, oxidado para o teu corpo. Por isso que a gente chama eles de óleos matadores, tá? Óleo de girassol, então, respondendo a sua pergunta, faz parte desses óleos. A gente vai fazer um episódio mais específico falando sobre esses ômega 6, sobre esses óleos e tudo mais. Até num futuro próximo vai sair um livro de um doutor muito renomado, Dr. Mercola. Talvez você já escutou falar no Dr. Mercola. E no próximo livro dele é exclusivamente sobre esses óleos matadores. Só sobre isso. Vai falar exatamente o que a gente está falando para você aqui, para você evitar. Né? O resumo da ópera é simples. Evite esses óleos a todo custo. Simples e fácil. Na sua cozinha é muito fácil. É só você não comprar mais esses óleos que a gente mencionou aqui. Girassol, canola, tudo mais. E muito cuidado, pessoal. Né? Eu lembro, nunca vou esquecer. Minha irmã, fui almoçar com ela em São Paulo e ela me levou num lugar vegano, orgânico. Pessoal, eu cheguei lá e não consegui almoçar. Isso é muito sério. O lugar custa 3 vezes mais. Minha irmã vai lá achando que está se alimentando saudável porque é orgânico, né? O restaurante, só que eles usam só óleos matadores. O que eu faço? Eu pegando um brócolis lindo, maravilhoso, orgânico e colocando num óleo matador. Eu mato o brócolis. É exatamente isso que eu faço. Então, muito cuidado quando você for comer fora. Você pode estar pagando horrores, tudo orgânico, tudo não sei o quê, e podem estar lá usando um óleo orgânico de canola. Estragou tudo, pessoal. Não interessa se é orgânico, GMO, não interessa. É um óleo de semente que ele é altamente oxidável e aquilo para o teu organismo é uma bomba. Então, muita atenção. Para quem come fora, nesses lugares saudáveis, presta atenção no óleo que eles estão usando. Presta atenção no sal que eles estão usando. Presta atenção se eles estão usando tofu, que é a soja processada. E aí você junta o que a gente indicou aqui dos 4 venenos das 2 estrelas, você começa a ver que tá difícil de comer aí fora, tá? Esse ponto aí, como eu estava mencionando, dentro da sua casa é só você não comprar esses óleos e comprar os óleos corretos, né? A gente pode fazer um outro episódio falando quais os óleos, os melhores óleos, mas existem vários. Azeite de abacate, óleo de coco, ghee, outras gorduras animais também são benéficas para você que está cozinhando. Mas basicamente dentro de casa é fácil. Agora, como a Vá falou, a grande sacada, a grande observação que você precisa ter em relação a esses óleos é quando você comer fora de casa. Tanto no restaurante ou em qualquer outro produto que você for comprar, porque eles são usados na grande maioria dos produtos. Se você olhar a lista de ingredientes, a maioria desses alimentos são feitos com óleos matadores. Por quê? Porque é mais barato. Então eles economizam dinheiro através desse processo e vendem para você. Você não tem conhecimento, você simplesmente vai lá e compra baseado no preço. Achando que tá arrasando, pagando 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes mais, comprando negócio orgânico, natural. Presta atenção, né? Quem tá aqui com a gente é pra gente alertar vocês, porque a coisa que mais tem nessa área da saúde é a gente achando que tá tirando 10 nesse quesito de alimentação. E até hoje eu não recebi um cliente que tirasse 10, pessoal. Essa é a real. Não precisamos mentir aqui. Então, esse é o recado aqui sobre óleo de girassol. Vamos fazer um outro episódio com certeza absoluta, falando sobre esses ômega 6, sobre tudo isso que a gente mencionou aqui, para você realmente entender e para você se proteger, tá? Mas basicamente é isso. Próxima pergunta que a gente tem aqui, da Cleude Van Kruger, tá? Cleude Van Kruger perguntando sobre... Até vai no tópico sobre o que a Vá está falando. Então, eu devo comer tudo orgânico? Depende. Vamos lá. O primeiro ponto, o que acontece em relação a essa questão de orgânico, é a definição de orgânico. Não é só porque alguém foi lá e falou para você, ó, esse alimento aqui é orgânico. Portanto, orgânico é sinônimo de saudável.
é sinônimo de benéfico para o seu organismo, é sinônimo de saúde. Não, a gente sabe que não funciona bem assim, porque é mais voltado para o marketing do que qualquer outra coisa. Então não é só porque um alimento que está no supermercado, que diz lá orgânico, que vai ser benéfico para você. A gente precisa saber distinguir a qualidade do alimento antes de pensar em se ele é orgânico ou convencional. A gente vai em lojas orgânicas comprar alimentos e a gente vê muito isso. Muitos alimentos rotulados como orgânicos, mas quando a gente vai ver o rótulo, tem óleo matador, tem farinha refinada, tem sal errado, tem esses açúcares escondidos, tem um monte de coisa orgânica, porém não quer dizer que é saudável para você. Você pode ter lá um açúcar orgânico. Será que você deve consumir só porque é orgânico? Não. Grãos orgânicos? Então, será que todo mundo come? O primeiro passo, então, é saber definir qualidade. Entender esses 4 venenos, essas 2 estrelinhas que a gente está mencionando para vocês. Saber o que é um alimento rico, o que é um alimento classe média, o que é um alimento pobre. Quando você entende isso, aí você começa a buscar os alimentos corretos. E aí sim, quando é um alimento rico e ele é orgânico, provavelmente ele ainda é melhor para você, porque ele tem mais nutrientes, já que o solo provavelmente é melhor. Consequentemente, você vai estar absorvendo ali um pouquinho mais de nutrientes quando comparado com o convencional. É claro que a gente também pode fazer um outro episódio falando sobre essa máfia da indústria. Existem vários produtos que falam que é orgânico e não são, ou então o próprio ar é contaminado e está lá orgânico, mas já foi contaminado. Então tem vários detalhes aí em relação a toda essa questão do orgânico, mas o principal, Cleude, que você precisa entender, querida, é isso. Não é porque que é saudável. Que é saudável. Esse é o principal ponto. Não caia nos truques dos marqueteiros da indústria alimentícia que botam lá um rótulo maravilhoso, lindo, falando é orgânico, faz bem para você. É orgânico, é orgânico, é orgânico. Não interessa se é orgânico ou não. O que interessa é se tem qualidade antes de qualquer outra coisa. E aí depois sim você vem e ver se é orgânico. E como a gente falou no começo aqui, dá uma olhada nos 4 venenos e 2 estrelas. Esses 4 venenos e 2 estrelas podem falar para você que é orgânico banhado a ouro. Continua sendo 4 venenos e 2 estrelas, né? Dependendo da sua condição, nesse momento um grão é venenoso para você. Pode ser orgânico, vai continuar sendo venenoso. Então, vai um pouquinho além, né? Só para ilustrar um pouquinho mais. É isso aí, meus queridos da tribo do PEC. A gente fica por aqui na nossa perguntas e respostas de hoje. Se você tiver alguma pergunta, tem lá o nosso grupo, Tribo do PEC, para você se junte a ele, para você poder deixar as suas perguntas e a gente responder aqui de forma pessoal para tirar a sua dúvida. Será que tem alguém online que queira falar? Dá para ver? Não? Então, não, esse é o grande problema que aconteceu aqui ao vivo, mas depois a gente vê isso certinho, o que a gente vai fazer para resolver esse problema. Ah, tá, a gente não está conseguindo convidar aqui as pessoas que estão ao vivo. Então, lembre-se, a gente tem esse guia para vocês, totalmente de graça, no nosso site, dos 4 pilares, para você realmente ter energia o dia todo, para você ter o corpo dos seus sonhos, se livrar dos problemas crônicos, deixar a inflamação de lado, aumentar o seu sistema imune e viver uma vida feliz, aproveitando qualidade de vida junto com a sua família, junto com com seus amigos, fazendo o que você veio aqui para fazer nesse mundo, sem se preocupar com a sua saúde. A sua saúde já está lá no piloto automático, já tem saúde automática. Imagina você chegar lá, onde você não se preocupa mais com a sua saúde. Você simplesmente vive e a sua saúde está lá para você fazer o que você quiser. É isso que você pode, sim, quando você implementa esses 4 pilares. 4 pilares simples, mas super importantes. Está lá no nosso site, www.projetoenergiacronica.com. E claro, adicione alguém aqui se você está vendo dentro do grupo do Facebook, adicione um amigo, a gente pede sempre isso aqui no final. E se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem pra gente no nosso Instagram. O nosso Instagram é Projeto Energia Crônica. Algum recado final? É isso aí, galera. A gente está aqui, né, com vocês na tribo, estamos aqui passando informação, conhecimento, que só vocês que estão aqui estão tendo acesso. Então, cabe a cada um de vocês, né, que se sentir tocado, que vê o quanto é importante você assumir o controle da sua saúde, né, e não se deixar contaminar por esse monte de falta de informação,
põe a mão na consciência, põe a mão no seu botãozinho aqui do Facebook, convida os seus amigos, porque a grande realidade, né, é que você é grande propagador dessa verdade que a gente está falando aqui para vocês, né? E vai ser um prazer. Se você está aqui seguindo a tribo e está precisando de dicas, aqui vai ser o seu espaço, né? PEC Personalité é para você. Então, estamos aqui, né? Vamos começar a fazer sloganzinho, fazer coisinha, vamos criar uma maneira de vocês perguntarem pra gente. A gente deixa um link antes de vir o episódio para vocês mandarem perguntas. Mas o mais importante é isso, né? Espero que vocês já tenham na jornada. A gente vai selecionar pessoas que já estão nessa jornada, já estão tentando fazer algumas coisas e ainda não percebem o que elas podem estar fazendo de errado. Como a gente falou, ai, Vanessa, Bruno, eu como no restaurante orgânico todo santo dia e a minha saúde não sai do lugar. Hoje você já teve algumas dicas sobre isso. Então, a gente estando com você, a gente vai conseguir te ajudar de uma maneira mais direta. Então, é isso aí, PEC, né? Personalité, a gente vai ver como é que faz aqui o processo todo. Hoje foi mais perguntas e respostas do que PEC Personalité, digamos assim. A gente queria convidar, mas não conseguiu. A gente vai ter que ver o que aconteceu aqui no celular, como a gente faz isso tudo ao vivo. Às vezes não tem muito o que a gente fazer, a gente tem que ver o que aconteceu e melhorar na próxima. Mas é isso, deu pra gente responder algumas perguntas importantíssimas para que você entenda e aplique, claro, na sua realidade, na sua vida. E lembre-se sempre, ação, 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 para que você aí também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fiquem com Deus. Grande beijo. Gratidão, até. Tchau, tchau.